Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Aqui é o Doutor da Palavra, levantado por Cristo Jesus. Meus queridos, eu quero ainda falar sobre a questão dos ministérios e o critério para se levantar um ministro. Note que a Bíblia, ela vai expor esse critério concernente ao apostolado. O Pedro, quando ele vai colocar o Matias para ungir, tinha um critério ali. A pessoa tinha que ouvir a palavra da boca do próprio Cristo. Só que ele não entendeu que deveria também a escolha ser feita pelo próprio Cristo, e não por ele mesmo. Então você vai ver que nos discursos de Paulo, ao qual ele faz em sua defesa, ele vai dizer ali que Deus o escolhera desde o ventre e ele tinha que ouvir a palavra, o som da voz do próprio Cristo. Então, note que Jesus não aparece ao Matias e escolhe ao Matias: ó Matias, você é apóstolo. Mas o Senhor Jesus vai com Paulo e diz: ó, Paulo é apóstolo. Porque Jesus escolheu Paulo, não foi o homem. Agora, Matias, o homem o escolheu. Então isso não é falado, não é pregado, não é contestado, pelas denominações, porque eles querem erguer os seus ministros, para fazer a vontade deles, e não a vontade de Deus. E nesse sentido, há um combate contra a teocracia, contra o evangelho, contra a palavra que salva. Então você vai ver que todos os apóstolos ouviram a voz de Cristo e foram chamados pelo próprio Cristo, assim como o apóstolo Paulo foi. No entanto, o Senhor Jesus, depois de ressurreto, ele veio, andou entre eles e não escolheu Matias. Mas depois de ressurreto, depois de ter ascendido ao céu, ele escolheu o Paulo no lugar de Judas. Então, para o profeta, o critério para ele era ver o trono de Deus, como aconteceu lá com Jeremias, com Ezequiel, Então esse é o critério. No entanto, o povo evangélico de hoje, uma ovelha tem um sonho e ela fala: eu vi o trono de Deus. Não é. A pessoa, quando ela vê o trono de Deus assim, ele é real, a pessoa quase morre. Como eu, por exemplo, eu vi o trono de Deus? Não, eu não sou profeta. Você ouviu o evangelho da boca do próprio Cristo e foi chamado pelo próprio Cristo? Não, eu não sou apóstolo. Voltando ao assunto de Paulo. Paulo, ele falou assim: eu não recebi o evangelho de homem algum. Não consultei carne e sangue. Ou seja, quem deu a ele foi Cristo. Você viu ele entrar no templo e coisa e tal, e o Senhor Jesus falava com ele. Isso era nítido. Ele vai para a Arábia e fica lá 2 anos, Cristo ensinando coisa e tal. Então você vê que ele não recebe o evangelho. Nós, ministros, não podemos receber evangelho de pastor, gente. Pelo amor de Deus. Isso é terrível para esse contingente evangélico apóstata da verdadeira fé. Eu posso soar como beligerante, mas essa é a reforma que Deus me chama, que Deus chama a sua igreja ao entendimento, ao arrependimento, para que elas saiam do sistema religioso. O sistema religioso não é verdade, gente. O sistema religioso é uma fraude. As denominações são ONGs do inferno. Elas nos dividem, elas não deixam ter amor, Você tem que perdoar o seu próximo. Se você tiver um ressentimento, uma preconcepção já de repúdio a alguém, Você não vê evangelho aí, porque evangelho é amor, coisa e tal. Então, a gente tem que ver se o Espírito Santo confirma as nossas palavras. E o povo evangélico precisa aprender a identificar as manifestações devidas na vida do pastor, do profeta, do evangelista e do doutor, que são distintas entre si. Então você não aprende, o povo evangélico não aprende isso nas escolas dominicais, porque lá está o comunismo, lá está
a doutrinação do nicolaísmo, dos autocratas, onde os pastores têm que dizer que eles são os maiores dentro da igreja para eles ficarem com todo o dízimo. Então esses são os critérios. O meu, por exemplo, você não vê na Bíblia, mas o Espírito Santo tem que descer na vida do doutor. Não como você é batizado, como ovelha é batizada que fala em línguas. Não, vira em forma corpórea. Eu falo porque isso aconteceu comigo, eu quase morri. Então por isso eu sou doutor, porque tem critérios espirituais da parte de Deus. E não simplesmente o teu pastor ir lá, ou o líder da seita evangélica ir lá e colocar a mão na pessoa, e a pessoa ser um ministro a partir da decisão desta pessoa, né? Então, é uma coisa que Deus não manda eles querem formar pastores para fazer acontecer a teologia deles, e não a revelação de Deus necessariamente, né? A partir do ponto de vista da vontade divina. Então nós temos aí um grande equívoco que nos força a realizarmos uma reforma na igreja. O corpo de Cristo não tem dono. O líder do corpo de Cristo, biblicamente, é Jesus. O resto é conversa fiada. Você tem que ouvir o que o Espírito Santo fala através dos ministros. O teu pastor não é o dono da verdade. O dono da verdade é Jesus. Ele é a própria verdade. E ele estabelece os seus ministros. Então, o contingente evangélico precisa voltar para a Bíblia, porque se não for através de Bíblia, não haverá avivamento. Não há avivamento por causa do louvor. Não há. Não há avivamento por causa de ajuntamento. Não há. Há avivamento se formos fiéis à palavra de Deus. E por quanto esse evangelho denominacional está corrompido, é impossível que haja avivamento sem uma reforma da vontade de Deus no que tange a Bíblia. Fica com Deus, que Deus te abençoe. Estude a palavra de Deus e até o próximo vídeo.